Vamos lá? Marcos capítulo 7, versículo 30 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: Indo ela para a sua casa, achou a sua menina deitada sobre a cama, porque o demônio tinha saído dela. Nós, na outra ministração, no outro vídeo, no outro momento, falamos como foi que o Senhor Jesus não pôde se ocultar. Ele tenta se ocultar, mas uma mulher grega, Cirofenícia, ela simplesmente roga ao Senhor com o coração quebrantado. E ela entra na presença de Deus buscando o Senhor. O Senhor queria ficar um tempo sozinho, ele queria se ocultar, ele não queria se manifestar, mas essa mulher faz com que Deus não consiga se ocultar. Ela entra nos aposentos do Eterno e muda a vontade do soberano. É como se a vontade de Deus fosse se aquietar e ela, por causa da sua intercessão, da sua busca, do seu quebrantamento, descobre a plenitude da vontade de Deus, que é amar. Texto lindo, você pode acompanhar aqui no Evangelho a ministração que tivemos ontem, né, no outro vídeo, na outra ministração. Mas aqui a gente entra no capítulo 7, versículo 30, aonde Jesus acaba de curar essa menina, e a Bíblia diz assim que a mãe vai para casa, o demônio foi embora, a menina está curada, e Jesus sai daquela região dos termos de Tiro e Sidom, e ele vai ao mar da Galileia pelo caminho, confins de Decápolis. É interessante que em Decápolis foi o lugar onde o Senhor Jesus também havia manifestado o seu poder curador, expulsando uma legião de demônios de um gadareno. E essa região de Tiro e Sidom é uma região tida como impura pelos judeus, não é? Mas o Senhor Jesus, nesse contexto que a gente está aqui observando, você vai ver que no início do capítulo 7 existe um conflito sobre purezas, impurezas, e o Senhor Jesus, nessas ministrações com respeito à pureza e impureza, ele rompe todos os aspectos e ele vai para uma região totalmente impura, que é Tiro e Sidom, e agora ele sai dali dos termos de Tiro e Sidom e entra na região de Decápolis. E quando ele vai pelo caminho de Decápolis, nesse caminho trazem até ele um homem surdo, que falava dificilmente. E as pessoas rogam a Jesus que Jesus impusesse as mãos sobre esse personagem. Um homem surdo, talvez era gago, surdo e gavo, falava dificilmente, e existe uma intercessão para que o Senhor o ministre sobre ele. Então Jesus tira-o à parte, tira-o de entre da multidão. E Jesus põe os dedos nos ouvidos deste homem surdo e, cuspindo, toca também a língua deste homem. E ele, levantando os olhos aos céus, suspira e diz: Efatá, que quer dizer abra-te ou abre-te, se abra. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez, e esse homem falava perfeitamente. Então Jesus dá uma ordem que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais Jesus proibia, mais o divulgavam. E todos ficaram admirados. Uma admiração sobremaneira veio sobre todo mundo, e eles começavam a dizer, todos diziam isso: tudo faz bem. Tudo ele faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Esse trecho aqui do Evangelho, ele nos mostra um sinal de Deus, uma manifestação de cura na área da comunicação.
O texto está falando justamente disso, de um milagre que acontece sobre a vida de um homem que tem uma gagueira e uma surdez. Eu acredito que ele não era surdo de nascença, porque ele falava com dificuldade. Isso quer dizer que ele talvez tenha aprendido a falar e foi ficando surdo, ou talvez uma enfermidade ou algo aconteceu que o limitou, não é? Fez com que existisse um interrompimento. E a vida de muita gente, aqui o texto é literal, ele está falando de uma cura e de uma manifestação de cura divina sobre a fala, a comunicação, porque desimpede a língua para falar e desimpede os ouvidos de ouvir, mas também eu posso aplicar isso ao aspecto cognitivo e também ao aspecto da nossa comunicação. Porque muitas vezes a gente fica interrompido na nossa vida. Você já teve essa sensação de é tanta luta, é tanta diversidade, é tanta pressão, é tanta opressão, que às vezes dá aquela sensação da gente estar sendo encaixotado, impedido, ou um processo se desencadeia de entulhamento na nossa vida que faz com que todos os sentidos, até o sentido de existir, que faz com que todas as formas de comunicação da vida fiquem interrompidas. Um homem que está vivendo o que este homem está vivendo, ele está vivendo uma dificuldade física. Uma limitação física o toca por causa talvez de uma enfermidade. Mas quantas vezes nós sofremos desse processo de interrompimento de cognição, de sentido, de percepções. Você sabe que quando a surdez entra e a gente fica sem ouvir, ou quando a gente não consegue se expressar, é justamente quando a nossa alma ela entra naquele estado de a gente passa a viver tão dentro dos nossos problemas e das nossas dificuldades que a gente não consegue se expressar ou expressar a vida. E existem processos que acontecem que são capazes de interromper a nossa expressão de viver. Processos limitantes, como enfermidades, processos que são ocasionados por causa de situações adversas da própria vida, que é processos de injustiça. Você já viu uma pessoa que se comunicava divertida, alegre e feliz, ser violentada por uma injustiça? De repente, ela se cala, a alma entra no estado de negação, de dor, e aquele brilho todo vai sumindo, e a pessoa, parece que os sentidos, eles se embotam, se fecham, e a pessoa fica interrompida. Não há mais como a comunicação da vida acontecer, por causa de injustiças, por causa de lutos, de perdas, de dificuldades, de embates da vida. O texto está dizendo que trouxeram a Jesus um homem que tinha esse problema físico, mas a Bíblia diz assim que Jesus o tira à parte do meio da multidão, porque Jesus queria ministrar de maneira particular aquela pessoa. Talvez você seja alguém assim, tenha bons ouvidos, fala bem, mas tua alma está interrompida.
seus sentidos de comunicação, de expressão, de vida, sofreram danos no processo da vida que interromperam aspectos que fazem você expressar comunicação. A comunicação tem tudo a ver com a nossa vida. Quando você para de comunicar, e você se comunica de muitas formas, se comunica com o olhar, através da fala, através das roupas que você se veste, através das expressões corporais. Há muitas formas de comunicação. Este homem tem agora a sua vida interrompida, existe uma intercessão por ele, para que ele volte ao estado original, e Jesus simplesmente o chama à parte de entre a multidão. Porque Deus tem prazer em ministrar no particular do meio do teu coração. Há coisas que acontecem em ambientes de multidão. Você vai numa igreja, tem uma multidão de gente cantando, cantarolando, pulando, gritando, pastor pregando. Isso acontece no meio de multidão. No meio de multidão acontecem coisas como sinais, evidências, testemunhos. No meio de multidão acontecem coisas com muita gente. Mas existe algo que Deus quer fazer à parte comigo e com você. Ele quer tocar na maneira de você ouvir e compreender os sentidos da vida. A audição é aquela capacidade que nos foi dada para perceber os sentidos, não só da fala de Deus, mas dos ambientes, os sentidos da vida. E há coisas que a gente precisa ser despertado por Deus. E Ele deseja fazer esse despertamento entre Ele e você. Por isso que Ele tira aquele homem à parte. E Ele toca-lhes com o dedo, toca ele com o dedo nos ouvidos. E também toca a língua com saliva. É um milagre de liberação nas questões da comunicação. Quando Jesus diz abre-te, Jesus está dizendo, levanta os olhos ao céu, suspira e diz que se abram. Jesus está dizendo, eu vou abrir todos os sentidos da comunicação. Este homem vai começar a perceber a voz de Deus. Ele vai voltar a perceber os sons da vida. Ele vai voltar a ter seus sentidos ampliados a fim de poder receber a comunicação e também passar a comunicar, expressar vida. A palavra que vai sair agora deste homem será a palavra de um testemunho daquele que era manco de palavras. Ele se torna agora um homem que fala com liberdade e com graça, porque sua boca se abriu para comunicar, abriu para expressar. Sabe quando a gente vai num psicólogo, uma das coisas que um bom psicólogo faz é ouvir. Ouvir o quê? Ouvir as coisas que estão entulhadas dentro da alma, dentro do coração das pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa consegue se expressar, falar aquilo que nunca falou, consegue abrir a alma, o coração e derramar os sentimentos através de palavras para poder comunicar as suas dores. Nessa comunicação, ela consegue, através da ajuda de um orientador, no caso um psicólogo, um pastor, ela consegue, através da orientação, encontrar pontos que geraram gatilhos e dores e situações que fazem ela se travar. Este homem era um homem impedido. Eu não sei se a vida te impediu em algum aspecto. Entulhar a tua alma, sabe?
Você era alguém tão feliz, tão alegre, tão divertido, tão divertida. Se expressava com tanta alegria. Aí entulharam você com injustiças, jogaram nas suas roupas manchas que afetaram o seu estilo de viver. Feriram você de várias formas e de várias maneiras e você caiu num posicionamento de se vitimar, porque se tornou vítima de processos, mas você não consegue sair desse processo de que é um ciclo que te vitima e você não consegue se levantar e expressar de novo aquela alegria, aquela felicidade. E a vida parece que ficou no passado. E o presente é sombrio e sem comunicação. E você sente-se paralisado, sente-se bloqueado. Não há mais comunicação de sonhos, de esperança, de alegria. Não há mais fala de realizações. Lembra-se quando você falava dos seus sonhos e contava para todo mundo o que ia acontecer ou do que você desejava? Agora virou gagueira. Agora virou palavras trôpegas, sem força, sem sentido. Por quê? Porque a vida foi interrompida. Aqui é a manifestação da cura num processo físico. Mas eu posso aplicar esse texto e trazê-lo para nós hoje e ver Jesus desimpedindo a audição, desimpedindo a comunicação e abrindo os sentidos para que a vida volte a ter sentido. Logo abriram-se os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. E o homem falava perfeitamente. E todos ficaram admirados e começaram a dizer: tudo ele faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. A gente está aprendendo com Jesus aqui. Cada capítulo, cada versículo, a gente vê Jesus fazendo tudo bem. Ele é diferente dos religiosos. Ele é diferente de todos. Ele é aquele que toca as nossas necessidades mais profundas, ambíguas, mais intensas. É Ele que dá respostas aos clamores ocultos do nosso coração. E hoje Ele está te vendo. Eu tenho orado todos os dias por você que me ouve aqui. Eu tenho pedido a Deus: Deus, coloca as tuas mãos sobre aqueles que me ouvem. Onde você está? Da mesma forma que intercederam por aquele homem, hoje eu estou intercedendo por você diante de Deus. Crendo que o Jesus do Evangelho não é o Jesus da religião. Há muitos Jesus. Tem o Jesus do católico, tem o Jesus dos evangélicos, tem o Jesus dos orientais, tem o Jesus dos racionalistas, tem o Jesus dos ateus, tem o Jesus dos espíritas, tem o Jesus... Tudo é feito em nome dele. Muitos viriam em meu nome. Mas eu estou falando para você. Não é em nome de nenhum desses. É do Senhor do Evangelho, o qual estou apresentando para você. Aquele que faz tudo bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Esse texto foi escrito para que quando nós lêssemos, nós tivéssemos a experiência de ver o que Ele fez e como Ele se manifestou e pudéssemos também experimentar o que Ele tem para nós.
E hoje, aí onde você está, diante da exposição simples dessa palavra, Ele disse que quando nós nos reuníssemos no nome dEle, Ele estaria presente. Eu sei que Ele pode desimpedir os seus sentidos. Eu sei que Ele pode liberar as comunicações da sua alma. Eu sei que Ele pode fazer com que os aspectos da sua vida voltem a serem relevantes, inspiradores, ativos, poderosos. Ele pode abrir os sentidos da audição. Ele pode liberar a língua travada, colocar cânticos de alegria. Você já só está manco de língua, só tem palavras mancas. Ele pode liberar a tua língua. Ele pode liberar os sentidos das percepções, a fim de que você ouça de novo as impressões, sonhos e comunicações de Deus. Porque Ele faz tudo bem. E Ele quer liberar hoje, através dessa palavra, graça curadora para você. Se você tem alguma enfermidade, seja qual for, Ele faz tudo bem. Ele cura os enfermos. Ele ressuscita os mortos. Ele desentulha a nossa alma. Ele traz sentido para a vida. Ele é luz no meio das trevas. Ele é esperança no meio da dor que devasta o coração. Ele é a serenidade que traz a paz em meio às angústias. Em meio ao luto, Ele é o consolo. Porque tudo Ele faz bem. Ele faz ouvir os surdos, faz falar os mudos. E hoje Ele faz. O que Ele faz hoje? Hoje Ele faz você conhecê-lo como aquele que tudo faz bem. Até as coisas adversas que você tem enfrentado, Ele vai fazer com que cooperem a teu favor. Você não entende algumas batalhas intensas que têm vindo sobre a sua vida. Você não entende coisas que trabalharam contra você. Mas Ele faz bem. Ele é capaz de pegar o que trouxe para você situações conflitantes e tratar de você e mudar a situação para o teu favor. E eu quero orar por você. Nós encerramos agora o capítulo 7, entregamos essa porção do Evangelho para você, para que você o conheça, para que você o ame, para que você o experimente, não de ouvir falar, mas o experimente tocar nos teus ouvidos, tocar no seu corpo, tocar na tua vida e trazer da vida dele para você. Deixa eu orar. Pai, eu apresento aqueles que me ouvem diante de Ti, aonde estiverem e aonde a comunicação dessa palavra do Evangelho chegar. Que a presença do Senhor abra os sentidos, que o entendimento nasça, que os olhos, os ouvidos, a língua e o coração se abram para as dimensões do reino, se abram para as dimensões da vida. E o teu povo compreenda quem o Senhor é, aquele que faz tudo bem, que tem para nós um caminho de retidão e de graça, que tem para nós manifestações de amor, de esperança e de vida. Aonde existir alguém ouvindo essa comunicação, que ela receba um toque da tua graça, seja curado, seja liberto das enfermidades e visitado pelo poder de Jesus Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.